Durante todo o mês de outubro, o câncer de mama esteve em foco no Brasil e no mundo. E para continuar falando sobre a importância da prevenção, eu recebo a mastologista Marília Felicíssimo. Tudo bem, doutora Marília? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada. A jornalista Kátia Soares. Ei, minha querida. Obrigada, Tudo mais bom? uma vez. Eu que agradeço a sua presença. E a locutora Edna Vitor. Estica o bracinho aí, Edna. Tudo bem, querida? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Fala mais, as pessoas querem ouvir a sua voz. Essa oportunidade, essa coragem de estar aqui, né? Porque nunca quis estar em TV, e, né? A Edna eu fala falo assim, que do lado de lá eu falo muito na caixinha, né? Mas assim, mas por Jesus a gente faz qualquer coisa, né? Verdade. Por essa causa maravilhosa, né? Com certeza. Que é o câncer de mama, prevenção, né? Os cuidados, informação. Bom, você pode estar reconhecendo aí a voz da Edna, como eu apresentei, ela é locutora e ela dublou, ainda continua, Edna, dublando a Joyce Meyer? A gente ainda é dubladora, né? Só que não tem essa constância dos programas. Então, às vezes tem algum evento a gente faz. Que bom. O ano passado nós gravamos On Life, né? Uma vida, a história dela, o testemunho dela. Então, às vezes, alguma coisa, não os programas como tinha, né? Maravilha, porque as pessoas podem estar assim, conhecendo essa voz tão linda e a Edna está assim, eu não gosto de frente de câmera, eu gosto de trás das câmeras, mas hoje ela veio compartilhar um pouquinho da sua história. Bom, doutora Marília, qual a importância dessa campanha Outubro Rosa que a gente tem, né, em várias partes do mundo? Olha, a campanha é sempre importante porque é um momento que as pessoas se lembram de fazer a mamografia, as pessoas que ainda não fizeram, né? Porque o diagnóstico precoce é sempre importante a gente enfatizar que a gente usa muito essa palavra prevenção, né? Mas é importante lembrar que não existe prevenção do câncer de mama, né? O que existe é o diagnóstico precoce. Então, o mês do Outubro Rosa, né? Ele é importante porque todo esse envolvimento, a mídia, as pessoas que ainda não fizeram, né? A sua mamografia, vendo toda essa campanha, os monumentos iluminados de rosa, as pessoas na rua falando mais, né? Então, quem não está em dia ainda com o seu controle, é a hora de colocar o controle em dia, né? E eu acho que para as mulheres, todos os dias devem ser rosa. Né? É verdade. Se tratando do câncer de mama, devido à alta incidência, a alta mortalidade, ser uma doença muito grave, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando nessa doença e sempre dando muita importância. Mas o Outubro Rosa é uma hora que a gente tem que estar assim, mais sensibilizada, digamos assim. Né? Verdade. Então, isso é importante, sim. Verdade. A gente falou no princípio do mês, né? Quando começou a campanha, a gente trouxe aqui um médico, uma mastologista também falando, a gente trouxe, agora eu esqueci o nome dos dois, me deu um branco, gente. Eu assisti o seu programa, Marília, me ajuda. Valdeir e o Sérgio Bicar. Isso, muito bem. Eu amei o doutor Valdeir, eu não o conhecia. Um beijo para eles. E o Sérgio também, que participa da campanha. E eu quis encerrar o mês também, falando novamente sobre o assunto, né? Quanto mais a gente fala, mais é muito importante que a gente traga cada vez mais. Nunca é demais, né? E eu queria que você falasse mais uma vez, eu sei que a gente já falou há pouco tempo, sobre quando a mulher deve começar a fazer a mamografia. Isso, existem vários aspectos a esse respeito. Quando não existe um histórico familiar, o importante é começar aos 40 anos, fazendo a mamografia anualmente, e eu não vejo assim uma hora de parar, porque às vezes alguns ginecologistas recomendam, está com 70 anos, não precisa mais fazer. E algumas pacientes se sentem ressentidas quando vem ao mastologista com 80, 85, 90 anos com o câncer de mama, né? E são pessoas que às vezes têm condições de estar fazendo ali a mamografia todo ano, né? Eu tenho várias pacientes que te apresentaram câncer nessa faixa de idade. Então, eu não recomendo parar de fazer nunca. Deve continuar fazendo. Em termos de saúde pública, eu sei que isso é complicado às vezes, né? Então, assim, no SUS existem outras
recomendações, porque a gente tem que pensar, às vezes, no risco e benefício, na conta, né, que tem que fechar. Mas, assim, dentro da saúde privada, a partir de 40 anos, começar a fazer a mamografia anualmente. A gente recomenda, às vezes, até antes, porque a gente tem assistido uma diminuição na faixa etária do câncer de mama, né? Desde os anos 60, 70, cada vez mais o câncer de mama tem atingido mulheres em faixas etárias cada vez menores, né? É claro que ainda a incidência maior é na faixa de 50 a 65 anos. Mas a cada década que entra, aumenta essa faixa etária nas mulheres mais jovens, né? A gente não sabe ainda o que está acontecendo, né? Mas acredito que a mudança total, né? Na modernidade, mesmo, a vida da mulher mudou completamente, né? Nós abraçamos muito a modernidade, né? A mulher hoje nem se compara com a mulher de 20, 30 anos atrás. É verdade. Né? A mulher, infelizmente, né? Ela está fumando mais, ela está bebendo mais, ela está se alimentando pior e trazendo esses maus hábitos que pode ser, né? Um fator, né, doutora Maria? A maternidade tardia, né? Porque a gente tem os níveis de escolaridade aumentaram, né? Então, com isso, a mulher está postergando mais a data do primeiro filho, né? Então, isso tudo, e junto com isso, o mundo todo mudou, né? Verdade. Hoje, a gente tem tudo diferente, né? O mundo moderno é outro, né? É verdade. Então, fatores ambientais também contam, né? Com isso, certeza. Né? Foi o que aconteceu com você, não é, Cássia? Sim, foi o que você aconteceu comigo. Estava com quantos anos quando você descobriu o câncer? 36 anos, sem ter histórico familiar algum e sem ter absolutamente nada a ver com câncer. Eu falo que eu não tinha questão de sobrepeso, não fumava, não bebia, não tinha histórico familiar, apesar de saber hoje que o histórico familiar ele é pouco, né? Menos de 10% do número de casos, né? Então, eu faço questão muito de ressaltar isso, porque as pessoas têm essa ideia de que, como eu não tenho casos na família, então eu posso ficar mais relaxada. E não é assim. E não é bem assim. Ou também desmitificar isso, porque quem teve um caso na família também fica aterrorizado, né? Exatamente. Uma pessoa que teve um caso. E aí a gente também tem que entender que todo mundo tem que fazer o que tem que ser feito sem ficar nem relaxado, nem aterrorizado, né? Nem relaxado, nem aterrorizado, eu também acho. E assim, eu estava até comentando com ela que quando eu fiz o meu tratamento, frequentei as salas dos hospitais, mastologistas, enfim, clínica de oncologia, o que eu mais vi foram meninas muito mais jovens que eu. Meninas de 18, meninas de 23, meninas de 28. Não foram 1, 2, 3 casos, foram dezenas de casos. Então, assim, apesar de não ter ainda um levantamento oficial de quanto tem, mas assim, é visível. O número está muito alto. É visível, dá para perceber. E isso que você falou é muito importante, porque é uma coisa que fica um pouco errônea no entendimento das pessoas, porque os casos de câncer familiar são raros, cerca de 7% só dos casos de câncer de mama, que são o tipo de câncer familiar. A gente tem, na realidade, 2 tipos de câncer. É o familiar, que é aquele que tem um traço mesmo genético na família, né, que está lá no DNA da pessoa, né? Esse sim, a gente vai ver no histórico lá, tem a tia, a avó, depois tem a avó na outra geração, depois vai ter uma tia, vai ter a mãe, aí depois tem as filhas, as primas de primeiro grau. Então, vem várias gerações e são 10, 12 casos na família. A gente segue famílias com muitos casos. Então, assim, mais as frequente, pessoas já né? sabem que a doença da família é o câncer de mama, né? E hoje a gente tem a possibilidade de fazer essa pesquisa genética. Tem o gene, BRCA1, BRCA2, que a pessoa pode ir lá e fazer o seu teste genético. Mas isso é uma parcela muito pequena da população que apresenta essa alteração genética, né? Mas a gente precisa saber do histórico familiar, porque a partir do momento que a pessoa apresenta uma pessoa na família com câncer de mama, se essa pessoa for sua mãe ou sua irmã, o controle da família deve mudar.
Por exemplo, quem tem uma mãe que teve o câncer de mama, as filhas devem começar a fazer os controles mais cedo, a partir dos 30 anos, porque aí você vai ter mais cuidado, tá? Mas assim, o câncer mais comum, 95% da população, nunca teve ninguém na família. Ou seja, todas nós mulheres estamos no mesmo barco. Qualquer uma de nós pode ser premiada com câncer de mama. Não, esse prêmio é uma loteria genética, só que é o contrário. Ninguém quer esse prêmio. É verdade. Por isso que é uma doença assim, tão divulgada, tão falada, há tantos anos a gente batalha. E quando eu comecei há mais de 20 anos atrás aí na minha residência, ninguém sabia nem o que era mastologista, entendeu? Eu falava, sou mastologista, o quê? Ninguém entendia o que era. E a gente vem há anos batalhando aí nessas campanhas para isso, para as pessoas entenderem que o câncer de mama é uma doença gravíssima, de altíssima mortalidade, né? Assim, uma doença difícil o tratamento. E que é importante por isso, não escolhe ninguém. Não, né? não é verdade. E aí, com 36 anos, como que você descobriu? Exame de rotina com seu ginecologista? Não, ou eu tinha os meus exames de rotina todos em dia, mas eu descobri com o exame de toque. Eu estava me trocando de roupa, olhando para o espelho, eu vi uma marquinha no meu sutiã, fora do lugar da marquinha, e aí me chamou a atenção. E aí, quando eu coloquei assim a mão, eu senti um nódulo. Deu para perceber muito pouco, porque a minha mama ela é muito densa. E é mais comum, né? É mais difícil de achar, pelo fato da mama ser densa. Então, eu custei para achar, mas eu procurei ajuda, procurei médico imediatamente. 10 dias depois, eu tinha o diagnóstico na mão. Primeiro fui ao ginecologista, depois eu fui ao mastologista, fiz punção, fiz todos aqueles exames. E 10 dias depois eu estava com o diagnóstico em mãos. E é muito importante isso que você fez, de imediatamente procurar o médico, porque eu conheço casos de mulheres, tipo assim, sentiram algo diferente e não procuraram médico. Tem medo, as pessoas têm medo. Ou então subestimam, isso é um nódulozinho qualquer e tal, e vão se enganando por um tempo, e quando procuram um médico, a coisa já está muito pior, não é? E a gente continua falando um pouquinho com você, Kátia, eu quero saber da Edna. Como é que você descobriu, Edna? Eu fiz a mamografia em 2010 e a médica, a ginecologista, falou que todo ano eu deveria fazer. Só que essa coisa, a gente não presta atenção, né? Ninguém na família tem, entendeu? Eu estou bem, eu não vou ter. Ninguém acha que vai ter. Ninguém acha que vai ter. Então, o que acontece? Eu fiz em 2010 a mamografia, né? E ficou que eu tinha que fazer todo ano o controle. E aí eu voltei em 2011 na ginecologista, fiz prevenção, ela pediu mamografia, deixei no posto, 2011, 2012, nada. 2013, e minha filha dando de cima de mim, mãe, faz mamografia, faz. Ela me atormentava todo dia. Falei, meu Deus, essa mulher está com trauma. Ela mexe com salão, o pessoal só deve falar com ela em câncer de mama de noite. Deve estar todo mundo na clientela dela com esse problema, porque ela não me dá sossego, todo dia ela me liga. E um dia ela me ligou e eu indo no posto cobrar. A gente está encaminhando, está vendo, está fazendo, está acontecendo e nada. Quando foi um dia, ela me ligou, em julho de 2013, falou, mãe, eu já marquei uma mamografia particular, você vai lá agora pedir a médica, fazer um pedido, porque tem que ter para a gente poder fazer a mamografia. Eu fui tudo, fiz, ainda deixei lá um tempo. A gente é muito tranquilo, muito negligente, entendeu? Tem que ter conscientização mesmo. A gente descansa nessa coisa que ninguém da família tem. E deixei lá e tudo, em julho, quando foi em agosto, final de agosto, início de setembro, eu busquei, estava falando que era para mim para ultrassom. Fui para o ultrassom, aí ele falou, olha, a senhora não... E não dava para palpar, sabe, de fio e tal. E aquela coisa bem tranquila. Eu falei, nada, não é nada não. Aí o médico do ultrassom falou, olha, não põe esse exame na gaveta, por favor. Eu peço a você que leve ao mastologista. Cheguei no mastologista, ele apalpou, não, parece que é benigno, está tão pouquinho, não dá nem para palpar. Eu falei, glória a Deus, que maravilha. Não, você tem que ir para a punção. Aí dei entrada nos papéis da punção, demora 30 a 45 dias pelo SUS. Falei, moça, isso tudo não sei se é isso mesmo, mas me falaram. Cheguei em casa, uma amiga chegou naquele mesmo dia, né? E quero até mandar um beijão para ela, André e o Fábio, que me abençoaram, me ajudaram muito. Meus amigos queridos, nossa, dois anjos que Deus colocou Ele nesse passou deserto. por momentos dificílimos com câncer também. E ela teve lá em casa esse dia, a gente tinha uma reunião lá.
de oração e tal, do Anjo, né? E ela teve lá em casa, falei, Angela, como é que tá o negócio? Eu falei, André, eu levei os papéis e disse que daqui a 30, 45 dias. Falei, de jeito nenhum, você vai buscar amanhã, imediatamente. Eu falei, não, calma. Ele disse que não deu nem para palpar, que é benigno. Ele falou, não, a gente não pode pagar para ver. De jeito nenhum, você vai buscar imediatamente, nós vamos entrar com uma liminar para você fazer essa punção. O Fábio Aí demorou 2 dias, só que daí 2 dias falou, nem liminar eu quero saber, você vai lá e eu vou pagar isso, você vai lá e faz. Fiz e estou tranquila, né? Aí chego lá, aí falaram comigo que o médico da punção já tem, dependendo da experiência, uma noção, né? Do que é e tal. Aí ele fez a punção, eu perguntei, falei, doutor, o que o senhor acha? Ele falou, acho que é algo para muito cuidado, para a gente tratar com carinho. Quando ele falou assim, eu desmanchei em lágrimas. Né? Falei, Deus tem misericórdia. Aí nós me entregar o papel para levar para o laboratório, né, que é o laboratório que vai analisar. Nós me entregar o pedido, ele olhou nos meus olhos e falou, você está chorando? Eu, sem responder, né, só. Ele falou assim, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, querida, esse choro é da alma, o senhor está no controle. Falei, nossa, Deus falou comigo, pode vir, pode deixar que a gente vai passar por essa. E aí foi, né, fiz a punção, daí há 5 dias, resultado, carcinoma. Falei, o que é carcinoma, gente? Nunca ouvi falar que carcinoma, o que é isso? Nunca tinha visto o diagnóstico de câncer, não sabia nada. Minha filha, mãe, o que será? Aí entramos nesse lugar onde fez a punção, que é perto do laboratório. Aí, moça, tem um médico aí que possa falar o que é esse tal de carcinoma? A moça olhou assim com aquela dó. Falou, não, é o seu médico, aqui não tem ninguém. Eu saí e falei, Jéssica, eu acho que esse negócio não é muito bom, não. Ligamos para a André, falei, vamos ligar para a André, que ela tem experiência, né? O Fábio teve 4 tumores, o pai dela. Aí, quando eu falei, Andréia, deu carcinoma, ela falou, meu Deus, é câncer mesmo, Edna. Aí ligou para a doutora Roberta, uma amiga dela, ela no Viva Voz conversando, doutora, deu carcinoma, falou o nome todo que eu nem sei. Aí eu vi a médica falar assim, nossa, o tumor e é maligno. Está com quantos centímetros? Era 1 centímetro, né, 10 milímetros. Aí ela me perguntou, falei, ela falou assim, ela tem um médico para fazer a cirurgia, tem que ser imediato, nós não podemos dar bobeira, não. Está tranquilo, está pequenininha. Aí a André falou, não, doutor, eu não quero o SUS, não quero, você marca uma consulta para ela e faz prepara um relatório sério para ela conseguir uma liminar para fazer a cirurgia imediata. E quando eu cheguei no outro dia no consultório da doutora Roberta, né, ela já tinha preparado uma surpresa enorme. Antes de conhecer a minha cliente, né, eu cheguei, André, doutora Roberta, uma surpresa para nós. Eu acho que ela preparou um relatório maravilhoso, você vai operar imediatamente. Aí a gente toda feliz, quando a gente entra, a médica vira, antes de conhecer a minha paciente, eu quero dizer que eu tenho uma surpresa. A surpresa é que tem uma equipe na Baleia te esperando para cuidar de você. Ai, que coisa boa. Quando a doutora falou premiada, eu fui premiada com essa situação. Porque eu nunca tive uma experiência tão linda com Deus, eu nunca fui tão assistida, tão amada. Não é tão Descobri rápido que eu assim, tenho geralmente. fé. Descobri, Márcia, que eu confio no meu Deus, que eu tenho fé, que eu tenho nele esperança mesmo. Entendeu? Então foi um momento assim maravilhoso na minha vida. Fora o cabelo, né? Que Nossa, você viu chique, eu cheguei né? ali no camarim, tô assim, Ed, mas você tá muito linda, porque o cabelo dela era um cabelo Chanel, afro, mas que fazia relaxamento, né? E tá lindo, super moderno, tá lindo. Eu tô livre disso. Você tá livre disso. A gente crê que Deus, ele pode usar os médicos, usar a tecnologia para nos abençoar, né, para trazer cura. Deus pode curar sobrenaturalmente também se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele deseja, mas a nossa parte a gente tem que fazer, que é fazer os exames. Essa semana eu coloquei os meus exames em dia, que estava mesmo chegando na época, fiz todos os meus exames, graças a Deus está tudo bem, fiz uma mamografia, fiz ultrassom de mama, fiz ultrassom pélvico também, toda a minha check-up. Né? Deu uma geral. Deu uma geral. E a gente precisa realmente não negligenciar, como a Edna disse, o nosso papel, a nossa função e também, gente, estimular os nossos maridos, os homens que estão ao nosso redor, a fazer os exames deles também, porque muitas vezes o exame de próstata, né? E eles ficam também adiando, então nós precisamos sempre colocar a nossa família com seus exames em dia, cuidar da saúde, da nossa saúde, da saúde das pessoas que a gente ama. Você que é homem que está assistindo o programa, não só cuidar de você, mas incentivar, como a Edna disse, a filha dela ficou no pé dela. Se não fosse isso, talvez ela não estivesse aqui mais com a gente. Não é? A filha dela ficou no pé dela, mãe, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, a gente precisa entender que isso tudo também é Deus, né? Que está te cutucando aí. E é lógico que ninguém quer, eu vou no médico e eu vou ter uma notícia ruim. Não tem que ter medo.
A Bíblia diz que aquele que confia em Deus não teme más notícias. É verdade. Porque as más notícias podem vir em diversas formas da nossa vida, né? Mas a gente confia em Deus, a gente confia que Ele nos sustenta num momento difícil, de dor, deserto, num momento de dificuldade. Mas a gente tem que crer que se as más notícias vierem, elas vão nos achar fortes em Deus, não em nós mesmos, que a gente realmente não tem forças em nós mesmos, mas nele. Então vamos aproveitar esse momento, você coloca a sua vida diante de Deus, seja lá qual for o seu momento, e ore comigo. Pai, eu te agradeço mesmo de todo o meu coração, porque o Senhor é um Deus bom, fiel, maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um corpo tão, uma máquina, tão perfeita, tão maravilhosa, Deus, e nosso corpo é o templo do Teu Espírito. Nós precisamos saber realmente cuidar bem deles. E se algo acontece, Deus, que não depende de nós, que pode acontecer com qualquer pessoa, nós pedimos que o Senhor realmente nos ajude. Ajude, Deus, essas mulheres e homens que estejam passando por um momento difícil, que receberam um diagnóstico difícil. Deus, muitas vezes, um momento desesperador de achar que não tem mais esperança, que não tem mais solução, ou mesmo em outra área da sua vida. Deus, na área do casamento, das finanças, eu te peço que o Senhor traga esperança ao coração dessas pessoas agora. Fortaleça essas pessoas, que elas entendam que o Senhor é maior do que todas as coisas, de que um relacionamento contigo é melhor do que tudo, que nada pode se comparar a gente ter um Deus vivo habitando dentro de nós, que nos conhece, que nos ajuda, que nos impulsiona e que mesmo se o Senhor nos chamar para a eternidade, nós estaremos para sempre contigo, Deus. A nossa mente, a nossa visão não seja tão terrena, mas seja nas coisas celestiais, porque elas são eternas, elas não passarão. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, nós precisamos de Ti. Muito obrigada, Deus, pela vida da doutora Marília, da Kátia, da Edna, da Helenice, que estão comigo no programa de hoje. Amém. Muito obrigada por aqueles que participaram da matéria também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, os planos, os projetos, os negócios. Deus, que em tudo eles sejam abençoados, eles sejam prósperos, eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Muito obrigada por este alimento, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Ensina-nos sempre a compartilhar com aqueles que não têm, que estão ao nosso redor. Eu te agradeço de todo o meu coração e te peço, no nome de Jesus. Amém.